a gente vai trazer ao palco o Dr. Secundino da Costa Lemos, especialista em regulação da Anatel. Ele é especialista em regulação de serviço público de telecomunicações desde 2005, assessor da Gerência de Certificação e Numeração da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel desde 2015. Então, eu gostaria de chamá-lo ao palco para fazer a nossa apresentação. Obrigada, doutor Secundino. Para acompanhá-lo, teremos conosco o nosso coordenador do Comitê de Programas de Avaliação da Conformidade da ABIMED, Márcio Godoy. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço. A gente espera poder agregar um pouquinho para vocês do nosso ramo, né? A gente regula telecomunicações, mas como hoje todos os setores de serviços e infraestrutura estão conectados às telecomunicações, é o que nos faz estar aqui hoje. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho do regulamento de avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações, a estrutura do processo de avaliação da conformidade. A Anatel atua para produtos emissores de radiofrequência, assim como o Inmetro atua como órgão acreditador e avaliador dos outros setores da infraestrutura. A Anatel faz para produtos de telecomunicações. Então, o celular que a gente usa, as baterias que nós utilizamos, os carregadores, os equipamentos médicos emissores de radiofrequência, são todos passíveis de homologação pela Agência Nacional de Telecomunicações. Por quê? Porque eles utilizam um bem público finito, que é o espectro radioelétrico, que é a Anatel que determina como trafegam as comunicações nesse espectro radioelétrico. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse aspecto. O que eu aperto aqui? Eu estava com ele de cabeça para baixo também. Então, os temas que a gente pretende abordar aqui são: o que é homologação, né? Trazer uma perspectiva do órgão regulador, para que serve essa homologação. Trazer a estrutura regulatória do modelo de avaliação da conformidade. Mostrar para vocês o fluxograma do processo de homologação. Fazer uma descrição dele, dizer quem são os agentes e quem são os legitimados a homologar produtos para telecomunicações no Brasil. Depois, as regras à importação de produtos passíveis de homologação, dentre os quais se incluem os produtos médicos emissores de radiofrequência. E a evolução regulamentar que a gente está propondo agora. Fizemos uma consulta pública, que é a 13 de 29 de fevereiro. Ela terminou recentemente. E que ela pretende fazer algumas alterações que não impactam no aspecto técnico, mas sim no aspecto mais jurídico. Por quê? Porque a Anatel, ela tem uma luta grande anti-pirataria, né? E esse regulamento é um regulamento que baliza as sanções que vão ser dadas a quem comercializa produtos para telecomunicações piratas ou não homologados. Então, a gente fez uma consulta pública vertida mais aos marketplaces. Por quê? Porque hoje há uma profusão muito grande de comercialização de produtos não homologados através dos marketplaces. Então, a gente aumentou o enforcement regulatório nesse sentido, para impedir que os mais diversos produtos emissores de radiofrequência sejam vendidos sem a competente homologação da agência. Eu peço perdão a vocês, ficou a letra ficou muito pequena, mas a explicação é bastante rápida, né? A homologação é um ato administrativo que a Anatel faz para possibilitar ao detentor desse certificado a possibilidade de comercializar produtos emissores de radiofrequência. Para a Anatel emitir esse certificado de homologação, esse produto tem que atender uma série de requisitos que são expedidos pela administração brasileira, né, para que ele possa ser utilizado no nosso país.
A homologação ela tem duas finalidades. Ela confere o uso só do aparelho, ou seja, tem aquelas homologações para uso próprio, que tem equipamentos que são considerados de menor potencial ofensivo, que você pode homologar e pode utilizar para fins próprios, não pode comercializá-lo, e tem a homologação para fins de comercialização, que é a grande maioria dos equipamentos emissores de radiofrequência, que a gente dá geralmente para fabricantes ou representantes de fábrica estrangeira, para que eles possam, então, comercializar o produto ao nosso consumidor final com uma certa segurança, garantia. Então, a homologação é esse ato administrativo e ela serve como um instrumento. Existem dois instrumentos reconhecidos pela União Internacional de Telecomunicações como essenciais à gestão do espectro de radiofrequências. Um é a licença de funcionamento das estações emissoras de radiofrequência. Só que existem muitos equipamentos de radiofrequência que utilizam o que a gente denomina espectro não licenciado. Há uma banda do espectro de radiofrequências que você utiliza e não precisa de licença de funcionamento. E aí completa o licenciamento a certificação. Para utilizar esse espectro não licenciado, você só pode utilizar equipamentos homologados pela agência. Eu quero crer que a maioria dos equipamentos médicos, pelo menos os que eu pesquisei, eles utilizam radiação restrita para se conectar às redes privadas de hospitais, e essas redes privadas sim se conectam à rede pública de telecomunicações. É através dos equipamentos homologados que você garante a compatibilidade eletromagnética. Por exemplo, um celular seu não vai interferir num equipamento médico que está transmitindo uma informação à distância. Então, a homologação é fundamental por esse aspecto para o setor de prestação de serviços que os senhores atuam. O fundamento legal da competência da agência está no artigo 19, inciso 13 da Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9472 de 97, né? A Anatel foi uma das primeiras agências reguladoras a serem criadas lá em 97, foi produto da mudança de um modelo de Estado que executava diversas atividades econômicas e passou a regulá-las. Então, houve a privatização das teles, então todo mundo acompanhou muito isso e atribuiu-se a órgãos especializados esse poder normativo infralegal para organizar a exploração dos serviços da economia. E para nós foi o serviço de telecomunicações, onde se insere no contexto a homologação de produtos emissores de radiofrequência. Um dispositivo importante da Lei Geral de Telecomunicações e que nos dá esse poder para vetar a comercialização de produtos em território nacional é o artigo 162, parágrafo 2º, que veda a utilização de equipamentos emissores de radiofrequência sem certificação expedida ou aceita pela agência. O modelo brasileiro, né, e depois eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre isso, na realidade, há uma parceria público-privada no modelo brasileiro. A gente desenvolveu um parque laboratorial e um parque de avaliação da conformidade que ele é todo privado, né? A Anatel, ela estabelece as regras, essa avaliação é feita pelos entes privados, mediante contrato com o interessado na homologação, e a Anatel passa a homologar, então, esse certificado de conformidade técnica do produto, possibilitando, assim, que ele seja utilizado no Brasil. A estrutura regulatória, né, ela é piramidal, ela tem a Lei Geral de Telecomunicações como o principal, ela é denominada uma lei quadro, né, porque ela estabelece os princípios da organização da exploração do serviço de telecomunicações. Com base na competência do artigo 19, inciso 13 da LGT, a Anatel editou a Resolução 715 de 2019. A Resolução 715 de 2019, ela dá os contornos do sistema de avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações brasileiro. Diz como é que vai ser a avaliação da conformidade, quem são os agentes capazes de solicitar, quem são os legitimados a fazer a avaliação dos produtos para telecomunicações. Ela estabelece o guarda-chuva. Embaixo da resolução existem as normas técnicas, que são os requisitos técnicos e procedimentos operacionais, que dizem os parâmetros que os equipamentos têm que atender para, posteriormente, serem homologados pela Anatel.
A estrutura do modelo, então, essa resolução 715, ela define lá princípios gerais, que são princípios de proteção à indústria nacional, proteção ao consumidor nacional, né, proteção aos tratados e acordos internacionais que o Brasil faz parte, né, ofertar interoperabilidade e interconexão entre os produtos nas redes de telecomunicações. Então, tem uma série de princípios lá. Estabelece quem são os agentes do processo de avaliação da conformidade e suas responsabilidades. Os agentes são basicamente a Anatel, que é o órgão designador e acreditador, o Inmetro, né? A Anatel exige, para designar um organismo de certificação designado, que ele tenha uma acreditação junto ao Inmetro. Essa é uma condição sine qua non que nós estamos exigindo para que ele demonstre capacidade técnica de avaliar os produtos. Então, nós temos um acordo de cooperação com o Inmetro que nos possibilita, então, fazer esse link entre as duas instituições. Tem os requerentes da homologação, os legitimados à homologação são os fabricantes nacionais ou representantes de fábrica estrangeira e pessoas físicas ou jurídicas para uso próprio. Por exemplo, você quer importar um drone, né? Você pode fazer uma homologação por declaração de conformidade e utilizar aquele drone. Você não pode trazer 1000 drones, né, homologar como se fosse para uso próprio e comercializar. Aí, se a Anatel pega isso, a fiscalização vai e prende esse drone, esse equipamento. Alguns equipamentos eles não são passíveis de homologação para uso próprio. Por exemplo, telefone celular. A gente viaja, o cara vai para a Disney, compra um celular lá na Disney, vem para cá e quer utilizar o telefone. Ele pode até se submeter a isso, né? Mas esse telefone que é vendido lá, embora ele tenha de mesma marca e modelo em território nacional, ele não passou pelo processo de customização, de tropicalização. Ele não passou pelo processo de avaliação da conformidade que nós exigimos. E depois eu vou mostrar para vocês um dado interessante, que a maioria dos produtos que são importados, e 80% deles no mercado de telecomunicações são importados, 95% deles que são trazidos já com a certificação dos seus países de origem, e aí a gente tem os nossos irmãos chineses aqui, eu estava observando que tem um estande variado de produtos chineses, norte-americanos, europeus, o nosso mercado é aberto, embora, se ele vender um iPhone 15 no mercado chinês ou um iPhone 15 no mercado norte-americano, esse produto ele tem uma numeração específica e ele é direcionado àquele mercado de destino. Quando ele chega aqui no Brasil, muitas vezes ele não opera numa banda que a administração brasileira elegeu como sendo a adequada para nós trafegarmos as nossas telecomunicações aqui. Então, a homologação também, esse produto que as pessoas querem trazer e querem operar, elas estão, utilizando de uma maneira a revelia do que preconiza a legislação. Porque esse produto ele não foi feito para o mercado nacional, não passou pelo processo de customização, portanto, ele não é homologado pela agência, embora o de mesma marca e modelo vendido no território nacional seja homologado. As pessoas confundem muito isso, e outro dia eu recebi uma ordem judicial para eu liberar iPhones 15 para a Polícia Federal, que foram apreendidos na fronteira, né? E que eles seguinte, não, esse equipamento já tem um número de homologação da Anatel aqui, assim, assim, assado. Aí nós tivemos que ir lá, explicar para o juiz, dizer para ele, olha, esse equipamento que veio pela fronteira de maneira irregular, que não veio pelo distribuidor corretamente apontado pela Apple, né? Existe a Apple do Brasil, que é representante da Apple aqui, que homologa todos os produtos da Apple e cadastra, assim como a Samsung, assim como a Xiaomi, assim como todas as marcas grandes, elas possuem uma pessoa jurídica constituída, segundo as leis brasileiras, que a fábrica de origem dá garantia de que elas podem se responsabilizar pelo produto internamente. Quando você traz esse produto via fronteira de maneira irregular, você está
saindo de toda essa cadeia de proteção que a regulação te fornece para você comprar um produto conforme, vamos dizer assim. Então, aqui está mais ou menos a estrutura do modelo, né? Ele institui um mecanismo novo, que é para a gente atualizar a regulação sem ter que... A gente começou a fazer estudos, e a burocracia é um negócio danado. A gente começou a fazer um estudo na agência e viu que os regulamentos que eram para ser regulamentos técnicos e serem aprovados rapidamente, eles demoravam até 2 anos em função das consultas públicas que necessariamente por lei nós temos que fazer, oitiva da sociedade, mandar ofício para todos para ouvir e tal, cerca de 2 anos. É praticamente um processo legislativo. E a gente começou a perceber que determinados aspectos técnicos da prestação de serviços e da avaliação da conformidade especificamente, eles não poderiam esperar 2 anos de maturação para poder ser colocados no mercado. Então, esse regulamento ele foi pioneiro no sentido de instituir um procedimento operacional que institui uma norma infra-regulamentar, né, e que tem a possibilidade, de uma maneira mais célere, tornar os nossos requisitos técnicos mais afinados com o que é praticado no mundo, né? Então, com isso, a gente teve um ganho muito expressivo no sentido de atualização. Então, hoje não existe equipamento no Brasil, não existe mais aquele gap que existia antes, de equipamentos entrando no Brasil, que já foram lançados há muitos anos em outros mercados. Praticamente se possibilitou com isso que eles fizessem até um lançamento mundial, né? E que muitas vezes não é seguido porque a indústria não quer, tem outra estratégia. Então, é um aspecto diferente, não é regulatório. Aqui, pessoal, isso aqui é mais ou menos um organograma do processo de avaliação da conformidade, por certificação de conformidade técnica. Né? O processo é um processo bifásico, né? Você tem um processo que é externo à Anatel, que é feito por intermédio de um contrato privado. O fabricante vai, busca um OCD que já é designado pela agência. O OCD avalia o produto do cara e diz para o cara o seguinte: olha, você tem que fazer esses e esses testes, né? E você deve procurar um laboratório que tenha o escopo para avaliação desses testes. Então, o fabricante vai lá, vê a lista de laboratórios, pesquisa, vê o que mais se adequa à sua necessidade de homologação, busca um laboratório, faz os testes. Com os testes na mão, ele volta para o organismo de certificação designado e o organismo de certificação designado vai avaliar esse relatório e vai expedir um certificado de conformidade técnica ou então vai dizer para o fabricante: olha, o teu equipamento não passou nos testes, tu tens que fazer essa e essa alteração. Então, a dinâmica funciona mais ou menos assim. Fabricante e fornecedor buscam o organismo avalia o produto, né? O produto vai ao laboratório, o laboratório expede o relatório, volta para o organismo de certificação. O organismo de certificação expede um certificado de conformidade, que é a carta que o fabricante mostra para a Anatel para dizer que o produto dela está conforme a legislação da agência. Aí a agência homologa o produto. Isso aqui é só uma outra maneira de a gente explicar a mesma coisa, que são as etapas do processo, né? A gente diz que esse é um processo bifásico porque ele tem uma fase externa à Anatel, que é uma fase que ocorre por intermédio de contrato privado entre as empresas requerentes da homologação ou interessadas na homologação e os organismos de certificação e laboratórios, que são previamente credenciados pela agência para realizar esse serviço. E depois a Anatel avalia, ela faz uma avaliação objetiva, que é ver se o produto se enquadra, se a avaliação feita do produto se enquadra nas normas que ela previamente expediu, e faz uma avaliação subjetiva, que é, se o cidadão que está requerendo a homologação, ele tem legitimidade para tal, ele tem condições de arcar com a responsabilidade pelo produto em território nacional, aí a gente pega e homologa o produto.
Nós temos regras para importação de produtos emissores de radiofrequência. Isso aí é mais para conhecimento dos senhores, tá? Esses dois atos, eles estabelecem o procedimento que o importador de produto, o emissor de radiofrequência, tem que adotar para trazer o produto sem ter problema na fronteira, com a Receita Federal. Inclusive, a Anatel ela é pleiteante a entrar no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior. Então, muito provavelmente agora, os números de homologações de produtos importados, né, você pode trazer uma amostra, fazer os testes aqui, mas quando você for importar a quantidade de produtos necessárias à comercialização aqui, aí sim esse produto tem que estar previamente homologado, né? Então, essas normas é que regem esse tipo de atuação. Então, aquela informação que eu já tinha prestado a vocês, que é o fato de que não é porque o equipamento tem o selinho do CE ou da FCC que ele vai necessariamente passar pelos testes da Anatel. Obviamente que ninguém está reinventando a roda, né? Ninguém está solicitando coisas que não são aceitas mundialmente, né? Então, nós temos ali na certificação, no mínimo, 2 profissionais que correm o mundo, União Internacional de Telecomunicações, e vão nos principais fóruns de discussão de equipamentos de telecomunicações. Então, nós estamos par e passo com a tecnologia mais atual que existe, para que a gente, quando exija alguma coisa aqui, não exija nada, uma jabuticaba, né, como é comum a gente dizer para a regulação nacional. Mas o que a gente começou, a partir de 2019, a gente começou a exigir dos nossos organismos de certificação e laboratórios um relatório de falhas. Porque quando você vai na FCC, por exemplo, você pega um certificado da FCC, lá tem a versão final do relatório. Eles nunca publicam o relatório de falhas, que é o que está por trás da atuação que nós fazemos aqui. Então, mesmo nas marcas mais conhecidas, para alguns produtos, as falhas de equipamentos já certificados pelas administrações de origem chegam até 20%. Então, é bastante significativo para o universo que nós estamos tratando. Por exemplo, de celulares, 200 e poucos milhões de celulares, né? 20% disso, né? Então, isso aqui é as mudanças que a gente está propondo. Vocês se recordam que eu falei para vocês que a nossa estrutura é piramidal, né? Tem a Lei Geral de Telecomunicações, e abaixo da Lei Geral de Telecomunicações tem a Resolução 715, que ela instituiu um modelo de avaliação da conformidade. A consulta pública que nós fizemos recentemente, ela é justamente para alteração das disposições da Resolução 715. Não se alterou nenhum procedimento operacional necessário à homologação de produtos, né? Então, aqui é mais no âmbito organizacional mesmo. E para quê? Como eu já comentei com vocês, para a gente enrobustecer as disposições regulatórias em face da comercialização de produtos não homologados e aumentar o nosso combate à pirataria, especialmente focado no comércio eletrônico, que teve um ganho expressivo aí na pandemia e continuou posteriormente, que as pessoas se habituaram a comprar via comércio eletrônico. Então, a gente tem um plano de conformidade com as principais plataformas de comércio eletrônico, né? Esse plano de conformidade está chegando ao seu final agora, os prazos dados pela Anatel para que, na venda de celulares, por exemplo, eles verifiquem antes de subir com o anúncio se esse produto está homologado ou não. Mas nós estamos tendo muita dificuldade com isso, né? E isso está sendo um motivo de preocupação bastante grande, porque grande parte do lucro dessas plataformas vem da venda de produtos
de telecomunicações, especialmente de celulares, e quando a gente aperta um pouco mais nesse sentido, aí as vendas caem e a turma começa a reclamar. Então, a gente enrobusteceu as infrações e sanções nesse sentido. Todos têm links que depois as pessoas vão ter acesso, que tiverem interesse maior. Tem links para o aprofundamento das questões que estão aí postas. Tá? Então, a gente enrobusteceu um pouco melhor as infrações e sanções, né? Trouxe responsabilidade solidária às plataformas de comércio eletrônico pelo fornecedor que sobe produto não homologado nessa plataforma. Isso está sendo um motivo de uma discussão jurídica assim, bastante... travando uma discussão jurídica bastante grande. Eu andei mexendo em alguma coisa aqui que... E por causa disso são essas alterações. Aqui está projetado para vocês o artigo 83, que é um artigo que o sistema de sanções ele é dividido em 3 artigos. Né? Um artigo 83, que ele é destinado às pessoas que comercializam produtos não homologados, é destinado geralmente a quem utiliza e burla o sistema de avaliação da conformidade determinado pela Anatel. O artigo 84 é um artigo que fala mais dos agentes do processo de avaliação da conformidade, para que não haja burla também com a emissão de, por exemplo, certificados de conformidade técnica que não estejam de acordo com as normas existentes. E o artigo 85, ele puxa mais para o direito consumerista e traz penas ao indivíduo, porque além de nós habilitarmos os OCDs, designarmos os OCDs, habilitarmos os laboratórios, os profissionais para atuarem na avaliação da conformidade de produtos também têm que ter uma habilitação junto à Anatel. Então, o artigo 85, ele diz que se o cara burlar o sistema de avaliação da conformidade, ele pode ser afastado em até 2 anos do sistema de avaliação da conformidade que nós gerimos. Gente, eu preciso da ajuda de vocês para saber como é que eu volto, porque se eu tivesse no computador... Não, se eu tivesse no computador, eu apertaria aqui, ó, para voltar. Aí mesmo. Isso. Joia. Vou fazer um cursinho disso da próxima vez. Então tá, a estrutura do modelo eu já falei para vocês, o processo de homologação, aqui está o processo ainda, a importação de produtos que eu estava comentando, que a gente tem normas para importação de produtos. Aqui é o relatório de falhas, que desde 2019 a gente faz. Então, um índice de 20% de produtos já homologados por outras administrações em relação às normas que nós expedimos é um índice muito alto. Né? Aqui são as mudanças pontuais que eu estava comentando com vocês. E aí, falando da responsabilidade solidária, legitimados a homologação, a gente tinha uma regra na Anatel que era o seguinte, o cara que fabricava o produto aqui, ele só podia... Quem tinha que ser a pessoa que solicita a homologação tinha que ser o próprio fabricante. Né? E aí os caras começaram a trazer situações que, para o regulador, não são tão corriqueiras, que é, não, mas eu sou detentor da propriedade intelectual e eu só contratei o cara para produzir o que eu desenhei. Né? Esse cara não pode ser o homologador, porque, na realidade, quem tem a expertise, o projeto, sou eu. Né? Então, a gente está revogando uma disposição do artigo 20 que dizia que só o fabricante nacional poderia, se o produto fosse fabricado em território nacional, poderia homologar o produto. Né? Então, na realidade, a gente quer chamar a responsabilidade ao topo da cadeia produtiva. E se quem detém o conhecimento do topo da cadeia produtiva não é o fabricante, sim o detentor da propriedade, esse cara é que tem que se responsabilizar pela homologação, porque ele é que tem expertise. Né? Então, a gente está revogando esse dispositivo. Então, a gente está
Um outro dispositivo que a gente está revogando a pedido dos fabricantes é o fato de que produtos importados eles teriam que vir selados com o selo da Anatel quando ingressassem em território nacional, né? E uma exceção a essa regra eram produtos médicos, né? Porque muitos produtos eles eram, vamos dizer, na distribuição eles eram selados com as informações em português, por exemplo, e nós exigíamos que esse cara trouxesse já de fábrica o produto selado com o selo da Anatel para facilitar a fiscalização de fronteira. Nós retiramos isso a pedido dos fabricantes, porque agora, com o ingresso da Anatel, graças a Deus, no sistema de comércio exterior, a gente já exige na DI a homologação do produto ex ante, né? Então, isso vai facilitar para todo mundo. E, por fim, a gente tinha uma regra que vedava a homologação de produtos recondicionados reformados, né? O cara pega um produto da Apple lá, ou pega um produto da Samsung, faz uma alteração de hardware lá, ou de software, e customiza o produto. Esse produto ele não pode ter produção em série, tampouco pode ser utilizado em território nacional. Mas o que a gente descobriu? Que em muitas apreensões da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos de fronteira especialmente, alguns produtos, ao invés de serem utilizados, eles possuíam CPUs ou componentes que poderiam se transformar num computador para a adoção de políticas públicas para a educação, inclusão digital. E esse produto, pela regra da Anatel, não poderia ser homologado. Então, o que nós fizemos? Nós flexibilizamos essa regra para possibilitar, então, que a homologação desses produtos sejam feitos para atendimento a uma política pública do governo federal, estadual, municipal. Gente, agora, recados paroquiais. Os nossos certificados de homologação são públicos, né, e eles podem ser acessados através do site da agência. Também a lista de OCDs, né, nós somos 34, se eu não me engano, OCDs e 17 laboratórios. Eles também podem ser acessados através do site da agência. Os requisitos técnicos à homologação de produtos também podem ser acessados através da agência, através do site da agência. Os links estão todos aí. Dia 6, próximo, nós faremos o Fórum de Certificação de Produto para Telecomunicações. Ele vai ser na PUC de Campinas. Nós fizemos uma parceria aí com a BINE, com os OCDs e laboratórios, e a PUC de Campinas vai nos receber, que é o primeiro evento que nós vamos fazer, mais de 20 anos que a gente faz o Fórum de Certificação, que vai ser numa universidade, o que nos gratifica muito, porque era um pleito antigo nosso trazer a academia para fazer as discussões da avaliação da conformidade, né? Então, os senhores estão convidados. Até dia 3 a gente está aceitando inscrições ainda. Era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado pela apresentação. Foi bem esclarecedor, até para mostrar como funciona, né? Qual é a base legal de todo o sistema. Baseado nessa CP, né, a ABMED participou também, enviou suas contribuições, e uma das coisas que a gente esperava, né, conter nela seria atender às boas práticas regulatórias, que seria a consolidação dos atos, né, que hoje a gente trabalha com vários atos, ofícios, né? Então, eu queria saber se a Anatel tem previsão de fazer essa consolidação. Eu entendi o que tu queres dizer. O problema é que vocês estão submetidos à regulação de vários órgãos com competências distintas, né? E eu vou te dar um exemplo do que eu estou te dizendo. Nós temos um problema com a cessão de postes, para os postes de energia elétrica para as concessionárias de serviço público, né? E nós, há 20 anos, discutimos com a ANEEL a melhor maneira de regular a ocupação desses postes.
Então, é bastante delicado a gente fazer uma regulação confluente entre Anatel, Anvisa, Inmetro, né? Pelo menos esses três vocês se submetem de alguma maneira, porque cada um tem a sua área de atuação, né? E quando e alguns há uma fronteira muito tênue. Vou falar para vocês, por exemplo, as pessoas confundem a ocupação do espaço aéreo com o espectro radioelétrico. Então, o DSEA cuida da ocupação do espaço aéreo. Onde tem um avião passando, não pode estar passando um drone. Então, tem a área de proteção para o avião, né? Mas as emissões de radiofrequência que que o controle do drone emite, ou que o avião emite, quando o piloto fala com a torre, é a Anatel que regula, né? Então, nós temos uma parceria com a ANAC, né, para a gente, e em relação a esse assunto, a gente conversa, porque é uma confluência de tema regulatório, né? O ideal é que, na hora de importar um produto, houvesse um manual aos senhores que trouxesse, olha, para a Anatel, os senhores têm que atender isso aqui, não dá para um órgão só concentrar a competência de todos eles, né? Isso juridicamente é inviável, né? Então, o que se pode discutir, e que a gente, nos fóruns de agência reguladora, tenta até chegar a um denominador comum, é trazer uma única via de acesso para aquele que quer importar produtos, por exemplo, né? Que é mais ou menos o que o sistema de comércio exterior faz, né? A janela única, que é uma ideia maravilhosa que eles trouxeram, que era o que a gente poderia trazer também, discutindo com as outras agências. Mas é bem difícil chegar a um denominador comum. É que eu falo no sentido da consolidação, seria dos próprios atos da Anatel. Como a gente tem no Inmetro, por exemplo, a gente tem lá o RGCP, né, que seriam os requisitos gerais, e aí depois a gente vai para os requisitos específicos, né, que aí tem para produtos médicos, próteses mamárias, preservativos e tudo mais. Que aí seria, tipo, em vez de olhar vários atos, né, a gente conseguiria olhar um único documento, né? Te compreendo. É porque, como vocês são da área médica, a classificação que a Anvisa usa é diversa da classificação que a Anatel usa. Por exemplo, a maioria dos equipamentos de vocês são, para nós, equipamentos de radiação restrita. Então, eles estão no conjunto de avaliações que são feitas para, por exemplo, fone Bluetooth, equipamentos Wi-Fi. Então, dependendo do tipo de emissão que o produto médico faz, ele tem um enquadramento para nós cuja classificação é totalmente diversa do que a Anvisa faz para vocês. Então, o raciocínio é diferente. Mas eu vou te dizer o seguinte, está tudo num documento só. Se tu fores ver os requisitos e nos nossos requisitos e digitares lá, estação transmissora de telecomunicações, estação radiobase, tu vais botar lá ERB, dá um Ctrl F, ele vai te dar quais são os requisitos e o link para o requisito, né? Mas é que, como os equipamentos de vocês, por exemplo, tem equipamento médico que ele só faz radiação restrita. Aí você, em vez de você pesquisar lá equipamento médico, você teria que pesquisar requisitos para equipamentos de radiação restrita. Aí você deveria seguir. Então, a lógica de organização, ela difere com a que vocês estão acostumados, mas eles estão condensados, na realidade, não é em um documento, mas em 3 documentos, os requisitos. Por isso é que a gente diz para quem quer homologar produtos médicos emissores de radiofrequência que procure um OCD, porque o OCD ele já vai te dar toda a cartilha daquilo que tu tens que fazer com o teu equipamento, né? Tu podes até pesquisar mais de um, te convencer por um ou por outro, mas todos têm que seguir o mesmo procedimento. Entendi. Bom, seguindo no processo de certificação, a ABMed, né, detém 65% dos associados, né, mercado de dispositivos. Isso, representam, né, 65% do mercado de dispositivos médicos. Boa parte desses equipamentos eles são importados, né? Então, para a certificação, a gente
necessita importar as amostras, né? E aí seguir todo o fluxo que o senhor explicou. Você entende que há uma pretensão da agência, né, de internacionalizar os requisitos, né, para testes, né, as normas para ensaios, para que a gente possa realizar esses ensaios fora, em laboratórios terceiros acreditados pelo ILAC? Esse é um pleito não só dos senhores, como da indústria de telecomunicações, né? O problema é que, para viabilizar o reconhecimento desses ensaios feitos no exterior, né, ele se dá através, segundo recomendação da União Internacional de Telecomunicações, se dá através de acordo de reconhecimento mútuo, né? A gente quer reconhecer o deles, mas eles não querem reconhecer o nosso. E aí eu acabo com a indústria nacional. E aí, quando eu vou implementar o 5G aqui, tem que fazer um teste em São Paulo, um teste em Florianópolis, que é a minha terra, ou em Brasília, que é a terra que eu vivo, eu não tenho indústria nacional aqui, ou não tenho técnicos suficientes para me dar suporte no desenvolvimento peculiar nosso, ou seja, se eu tiver que fazer alguma customização, se eu tiver que fazer alguma coisa. Então, é uma questão de política pública. A gente pode abrir o nosso mercado e trazer as homologações externas. E, como eu já te falei, 20% do que é homologado fora, né, tem erro aqui dentro. A gente detecta erro aqui dentro, né? Inclusive, nós somos um dos únicos países do mundo que exige uma declaração. A gente tem o Ato 77 de 2021, segurança cibernética, né? Isso não é prática no mundo, né? Então, diante de tudo que há, né, a gente entende que a certificação é, acima de tudo, uma questão de soberania. Por quê? Porque o cara quer vender aqui, né? Legal, o mercado está aberto, venha. Mas, olha, há condições que são peculiares nossas e que a gente faz questão de dominar, até para a gente poder ter controle do mercado, do que está acontecendo aqui, né? A nossa fiscalização, recentemente, ela identificou para produtos não homologados determinados artifícios por meio de software que faziam furto de sinais, furto de dados pessoais. Então, a pessoa conectava o equipamento tinha algum malware ou alguma coisa, ele conectava a rede interna da casa, né, e tinha alguém sorvendo essa informação para fins maléficos, né? Então, além de tudo, né, a gente não trabalha só com o aspecto operacional do dia a dia, mas também há casos excepcionais, que são questão de segurança pública, né? Então, assim, eu trabalho com certificação já desde 2015, como foi falado aqui. A gente entende que a certificação de produtos para telecomunicações é uma questão de soberania nacional. Tanto que muita gente quer resolver um monte de coisa para certificação. Olha, nós precisamos agora que os equipamentos nos alertem para não sei o que. Vamos fazer um requisito de certificação. Nós estamos precisando agora que a mãe seja alertada que a criança não sei o que, por meio de celular, vamos fazer um outro requisito de certificação. A gente breca muito isso, porque a gente sabe que inviabiliza a indústria, né? Mas a gente sempre fala, o requisito é mínimo, né? É o mínimo para atender o que a gente considera eficaz para a evolução do nosso sistema de telecomunicações, porque, não se iluda, cada um pensa no seu, né? Então, o nosso Estado pensa nas nossas políticas. Por isso é que é mais difícil o reconhecimento, né? Se firmar um acordo de reconhecimento mútuo. A gente já mandou profissionais para a Europa, para os Estados Unidos, para firmarem os acordos de reconhecimento mútuo, mas eles querem um acordo unilateral de reconhecimento. E eles não abrem mão das suas certificações, né? Vai vender um produto nos Estados Unidos sem o FCC, para te ver. De jeito nenhum. Então, é o FCC e a autoridade europeia. E a autoridade europeia. A autoridade europeia e a autoridade chinesa. A autoridade chinesa diz que aceita o certificado de homologação da Anatel, mas exige todos os testes lá. Então, o cara quer saber o que está entrando. É diferente do que a gente faz.
A gente não aceita a FCC. Não, a gente não tem acordo de reconhecimento mútuo, é o que eu estou falando até agora. A gente não aceita. Mas se o meu equipamento não tiver FCC e eu colocar ele na Anatel, ele... Aqui ele pode ser comercializado. Aqui e em todos os países da América do Sul, porque a maioria dos nossos irmãos aqui aceita o certificado de homologação da agência como capaz de atestar que o produto pode ser utilizado em seu território. Bom, falando em FCC, tem uma questão sobre certificação modular, né? Então, quando a gente opta, né? Então a gente tem um ofício, né? Então a gente pode, uma vez que o módulo RF ele não é soldado à placa, a gente pode seguir somente com a certificação modular, né? E nesses processos, né, então, aqui como eu falei, a maioria do pessoal, dos associados, né, acabam importando, acabam comprando esses módulos na China, né, em outros fabricantes aí ao redor do mundo. Então, são geralmente às vezes módulos de prateleira, né, como dizem. Então, basicamente esses módulos eles sempre vêm com a gravação do FCC. Né? E o que os OCDs têm exigido aqui, uma vez que eles identificam qualquer tipo de selo, né, seja o FCC, seja a marcação CE, eles exigem que a gente incorpore o Anatel. Né? Mesmo que a gente justifique esse caso, né, que esse é um produto de prateleira, né, então, que ele foi desenvolvido lá fora e que ele vai ser importado para fazer os testes aqui no Brasil. Né? E que aí a gente dá até as possibilidades de, às vezes, incorporar o selo Anatel completo, né? Seja no corpo do produto, na etiqueta do produto, ou mesmo nas embalagens e manuais. E isso eles têm recusado, veementemente. Né? Então, assim, eu não sei se isso é uma orientação da Anatel, da própria agência, aos OCDs, ou é uma cautela extrema deles, né? De evitar. Eu queria saber entender qual que é a visão da agência. Não, nós temos... São critérios objetivos. Né? Não tem o eu acho, eu faço assim, eu faço assim. Está normatizado. Nós temos um procedimento operacional, nesses links que eu deixei na apresentação, num deles, você pode acessar os procedimentos operacionais que foram emitidos pela Anatel. Para que serve o procedimento operacional? Ele normatiza como deve ser feita a atuação de cada agente. Então, a gente tem um procedimento operacional para o OCD, para designar o OCD, a gente tem um para designar, para habilitar o laboratório, um para habilitar o profissional. Em um desses procedimentos operacionais, há os critérios de marcação dos produtos que são homologados. O produto que tem espaço no chassi, ele tem que vir com a marca da Anatel. Geralmente, módulos, como são muito pequenos, a gente permite que o selo fique no chassi ou do produto que o incorpora, né? Ou então no manual, mas tem que ter o selo da Anatel. Então, depende do tipo de produto que vier a ser homologado. Você está vendendo um produto médico, né? Que ele tem um módulo Wi-Fi nele, vamos dizer, né? E está estampado o número de homologação no chassi do produto como um todo, ele é válido, isso é válido. Né? Mas o nosso procedimento operacional ele é bastante objetivo no sentido de dizer quais são as hipóteses cabíveis de você não colocar, porque a regra geral você tem que colocar um número no chassi do produto. Tá? Então, as regras que são exceções a essa regra geral, elas vêm para atender uma demanda até de mercado. Você não tem como botar num módulo de Bluetooth. Né? Então, você bota no equipamento que compõe, então, na impressora. E aí tu estás falando, existem duas coisas, que uma coisa é a selagem, outra coisa é o teste do equipamento. Né? Quando a produção do equipamento se der de maneira indivisível em relação àquilo que ele está contido, ou seja, o cara tem um módulo Wi-Fi e ele está na placa do produto, você não consegue testar o módulo de maneira separada. Você tem que testar o produto como um todo, compatibilidade eletromagnética e segurança elétrica.
né, especialmente. Mas quando o módulo ele pode ser testado de maneira diferente, geralmente esses de prateleira são testados, eles não são testados dentro do produto, porque eles vão em televisão, vão em N produtos, né, eles são testados separadamente. A certificação é dada para o módulo especificamente. Então, há uma regra nesse sentido, que difere a maneira que você vai fazer a avaliação da conformidade desse produto. Correto. Bastante esclarecedor aí, bastante útil. A gente vai deixar anotado para os próximos pleitos. E, por último, só para fechar, sobre algumas melhorias, né, que a gente identificou, assim, alguns questionamentos que não foram abordados na CP, mas queria entender a visão da agência e de como a gente poderia endereçá-los no futuro, né? Primeiro seria pensar, talvez, na extensão da validade, né, do certificado de conformidade, porque hoje são 2 anos, né? Eu não sei se há perspectivas ou amparo legal para que a gente estenda para até 4 anos, né? Seria um dos pleitos. E os outros seriam a questão das renovações, né? Então, assim, por exemplo, hoje não existe uma renovação em si, né? Seria uma nova certificação. E durante a pandemia, que a gente teve a portaria específica, né? Então a gente teve vários requisitos facilitados, né? Uma vez que não houvesse alteração de projeto, a gente enviaria só uma carta, né? E algumas fotos internas do produto para que o OCD verificasse e desse OK, né? Então isso facilitou bastante, apesar das fotos internas, né? Que a gente tem algumas ressalvas, porque mesmo quando você vai tirar as fotos internas, isso requer, às vezes, a retirada da blindagem do módulo, né? E isso acarreta, muitas vezes, a destruição do equipamento. Então, aqui a gente está falando de equipamentos médicos, que às vezes pode ser R$10 mil, que não é barato, mas seria o mais em conta, até 100 mil, 200 mil, às vezes um detector, né? Às vezes um equipamento de mamografia, talvez que tenha um módulo Wi-Fi ali integrado, né? Sim. Então, eu queria saber, a possibilidade, a agência vislumbra, né, no futuro, fazer algumas concessões e facilitar essas renovações? A gente estuda, as regras são abstratas e gerais, né? Então, eu não posso ter uma regra para módulo Wi-Fi para a indústria médica e uma regra para o módulo Wi-Fi que é utilizado, para o mesmo módulo Wi-Fi que é utilizado em outro produto não médico, né? Desculpa, eu detesto me meter. Não, é que eu queria só colocar que a nossa indústria é alto valor agregado e ela é para tratar, altamente regulada, e ela cuida da saúde, ela não é a comunicação. Aqui eu estou conversando com um monte de gente, mas não é com isso aqui que vão me tratar quando eu cair dura, daqui a umas 3 horas, mais ou menos, porque eu estou super cansada. Não estou nem conseguindo pensar direito. Mas é por isso que a gente defende que o equipamento médico ele é regulado pela Anvisa, e ele tem homologação, avaliação da conformidade pelo Inmetro. A homologação da frequência, a gente não tem nada contra. Não tem absolutamente nada contra, a gente tem que estar compliant com tudo, só que a gente gostaria de ter uma condição que permitisse que os equipamentos não ficassem mais caros, porque isso vai impactar em todos nós. Não só o governo paga o Sistema Único de Saúde, que a gente paga, a saúde suplementar também. Então, somos todos SUS, né? É por conta disso. Eu acho que... Eu vou apresentar o Silvio, gente. O Silvio é um velho colaborador da BIMED há anos e nos ajudou sempre muito com a área de PAC também. Obrigada, Silvio. Obrigado. Eu queria colocar só um ponto que
a época que saiu a 715, nós tivemos a questão da rotulagem antes de importar o produto, né? E uma das argumentações que nós levamos foi exatamente a dificuldade que a gente tem em modificar o ciclo de desenvolvimento do produto para atender uma condição específica do Brasil. E o que ocorre? Um desenvolvimento de produto médico, ele tem um ciclo muito grande até que ele vire um produto viável no mercado. E o que se faz normalmente? O Brasil, assim como vários outros países que não são os países de primeiro mundo, eles adotam a tecnologia, muitas vezes, depois de algum tempo que esse produto está maduro lá fora. Então, às vezes, esse produto é projetado inicialmente para os Estados Unidos, Europa ou para a China, por exemplo, que são grandes mercados. E, em algum momento, esse produto passa a ser um produto para o Brasil. Essa é uma realidade nossa. Tá? Às vezes dói na gente, né? Porque a gente fala, pô, eu não estou com o máximo da tecnologia, mas se eles fossem trazer esse produto imediatamente para o Brasil, seria inviável economicamente. Viria com um preço que a gente não poderia adotar aqui. Então, quem trabalha em multinacional sabe disso. A gente vê uma tecnologia fantástica lá fora, mas ela não é viável aqui no Brasil por um tempo. Então, qual que é a dificuldade que nós temos? A dificuldade é, toda vez que a gente precisa pegar um produto que já foi desenvolvido lá fora e ele precisa atender uma regra específica do Brasil, é muito difícil a gente conseguir adequar isso. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem, e são poucos os setores que têm esse ciclo de desenvolvimento. Você imagina que, para desenvolver um produto médico, quem quiser entregar esse produto globalmente precisa atender às regras de todos os países. Então, isso torna um peso gigantesco na cadeia de desenvolvimento e isso aumenta o custo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aliás, deixa eu só voltar um ponto. Quando a Anatel colocou a permissão da gente rotular o produto para cá, aqui, utilizando a RDC 81 da Anvisa, foi um ganho gigantesco, porque isso, as empresas estavam desesperadas, porque seria realmente uma dor de cabeça enorme. Então, esse é o primeiro ponto. O ciclo de desenvolvimento de um produto médico é um ciclo muito grande, envolve regulação de todos os países. Às vezes, para fazer uma única alteração no produto, a gente precisa perguntar para todos os países no mundo primeiro, para entender qual vai ser o impacto, para depois fazer a alteração. Então, esse é o ponto. O segundo quando a gente tem uma questão de ter que testar esse produto aqui no Brasil, ter que importar esse produto para testar exclusivamente aqui no Brasil, a dificuldade também é gigantesca, porque muitas vezes a gente precisa de um engenheiro ou um grupo de engenheiros. A gente já teve que trazer engenheiros aqui para acompanhar os testes, porque o equipamento é complexo, precisa colocar num modo de teste específico. Então, isso também é uma dificuldade enorme, nós estamos falando de equipamento extremamente complexo. E tem mais um detalhe, eu já ouvi comparações do nosso setor com o setor automobilístico, só que tem uma diferença grande. O setor automobilístico, para um único produto que ele lança, ele tem uma escala gigantesca e tem um faturamento gigantesco para aquele único produto. Nós não temos isso. Eventualmente, a gente pode ter. Mas o nosso produto, muitas vezes, não tem um único produto, não tem o revenue de uma indústria automobilística de, sei lá, um mês da indústria. Tá? Então, esses são aspectos que fazem com que a gente insista tanto em ter essa visão da Anatel mais carinhosa com o nosso setor. Porque a gente já sofre muito com a regulação, ela é necessária, a gente tem que atender, mas é muito mais difícil para a gente atender. Eu tenho conversado com vários setores, conheço bastante gente do setor automobilístico, conheço bastante gente do setor de eletrodomésticos, mas eles não relatam as mesmas dificuldades, porque exatamente eles não têm esse ciclo de desenvolvimento tão pesado para o eletrodoméstico e para o automobilístico. É um lançamento mais pontual. A gente lança produto todo dia, praticamente. Então, tem sido bastante difícil a gente manter a certificação da Anatel, tem sido bastante difícil fazer a certificação Anatel inicial, e isso está, de fato, impactando nos nossos custos. Frequentemente, a gente cria uma versão específica para o Brasil, só para poder
homologar. E isso representa custo. Toda vez que você, na cadeia logística, você precisa pegar um produto que não é destinado para o global e você precisa trazer ele só para o Brasil, você já impactou enormemente o custo da cadeia logística, acrescentou riscos e mais uma série de coisas. Então, por isso que a Angélica está insistindo, aqui está insistindo bastante também, em que a Anatel tem essa visão mais cuidadosa com o nosso setor. E a gente, o que eu estou te falando tudo isso é porque a gente viu isso na época do Inmetro. Esse mesmo argumento que você trouxe para a gente de que, por exemplo, os memorandos de entendimento são complexos porque precisa de um acordo mútuo, a gente também teve com o Inmetro. E qual foi a solução do Inmetro? Ele fez memorandos mútuos para testes laboratoriais e não para certificação. Então, isso. Então, a certificação do Inmetro, ela até aceita, talvez, em alguns países aqui do Mercosul, mas ela não aceita em mais nenhum outro lugar do mundo. Assim como eu também não aceito a certificação da Rússia, da China, que tem certificações específicas, mas os testes laboratoriais, desde que os laboratórios sejam membros do ILAC ou das outras duas instituições, aí os testes são aceitos. E eles são aceitos, porém, revisados pelos órgãos certificadores. Então, acontece de ter um teste feito pelo ILAC e o laboratório aqui, a certificadora aqui rejeita, porque tem alguma peculiaridade que não deu para aceitar. Então, eu acho que essa solução do memorando de entendimento para testes laboratoriais talvez seja a solução para a gente agilizar esse processo, porque você imagina, a gente tem que trazer engenheiros para cá para poder acompanhar o teste laboratorial e, às vezes, a gente tem que trazer toda vez que a gente precisa recertificar o produto. Então, esse é um pedido, e o outro é esse pedido de que a gente olhe, toda vez que a gente vai pensar numa modificação de regulação da Anatel, que a gente, se a agência conseguir conversar conosco para entender o impacto que isso vai trazer para a gente, já é um grande passo. Tá? E eu acho que talvez a Anatel tenha que pensar em realmente fazer algum trabalho específico para o nosso setor. Tá? Porque é um setor que impacta diretamente a saúde. Se eu atrasar a entrega de uma tecnologia para cá, eu vou atrasar a possibilidade de trazer um tratamento para um paciente que não teria outra saída se não fosse com aquela nova tecnologia. Tá? Eu falei bastante, mas eu queria apelar para a Anatel para tentar enxergar esses aspectos específicos do nosso setor, porque realmente tem sido bastante difícil a gente agilizar o ciclo de disponibilização do produto aqui e manter o produto depois que ele está certificado. Tá. Obrigado, Silvio. Bom, se tiver... A gente já está com o tempo estourado já. Se quiser fazer suas considerações finais, e a gente fica aberto a contribuir, né, de todas as formas possíveis com a Anatel. Sempre que possível, pode contar com a gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Vocês podem sempre contar com a Abimed para... Gente, eu queria ser rápido. Né? A gente, telecomunicações permeia todos os setores da infraestrutura, né? E assuntos que a gente, desconhece. Né? E que a gente humildemente vem aqui aprender para tentar internalizar e desenvolver o que seja melhor para todos nós, né? Porque a Anatel não regula para si, ela regula para a população e para desenvolver o mercado. Aliás, nós fomos criados sobre essa égide, né? Que o desenvolvimento da atividade econômica que carrega o país para frente. Então, a gente não quer ser entrave a nada. A gente sempre fica num trade-off entre vamos liberar mais, mas e a consequência disso? Né? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês para compreender esse ciclo, estudar o ramo da atividade de vocês, tentar incorporar no nosso âmbito uma regra que dê conforto para as duas partes. E, para isso, a gente conta com a ajuda de vocês. Eu agradeço muito. Obrigado.